Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 9ª rodada do Brasileirão 2023. Terminou nessa segunda-feira com a goleada do Flamengo em cima do Vasco da Gama por 4-1. Vasco da Gama 1, Flamengo 4, porque o mando de campo era do Vasco. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, sempre que consegue, vem fazer o resumo da rodada, com a classificação, com os resultados e alguma polêmica, algum destaque que faça jus a ser falado aqui no canal Resenha com Magalhães. Então deixa eu logo de cara pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Valeu? E aqui eu vou te dar uma dica. Aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha aí, nos comentários fixados, tem um link do WhatsApp, também tem um link do Telegram, que é dos meus amigos lá do Zone Play. É por onde eu assisto todos os jogos, assisto vários esportes, assisto vários filmes, minisséries, documentários, seriados, novelas, tanto em casa quanto pelo celular, tá? Então estou te dando essa dica, clica aqui, vai cair no WhatsApp deles, pergunta como é que funciona, faz um teste, para mim está sendo muito bom, por isso eu estou indicando para vocês. E para você que faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, tem promoção. Aí no nosso grupo do canal Resenha com Magalhães, você clica lá, procura aí, Zone Play, tem aí, clica e pergunta a eles qual é a promoção que você faz jus por fazer parte de um dos grupos do nosso WhatsApp. Beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre essa 9ª rodada do Brasileirão 2023 Série A. Vamos lá. Bom, tivemos Fortaleza 0, Bahia 0. Fortaleza acabou sendo eliminado aí na Copa do Brasil pelo Palmeiras. Ia ser muito, muito complicado tirar a vantagem. Mas fez um bom jogo, acabou ganhando do Palmeiras, mas foi eliminado. O Bahia também fez um jogo bem complicado, difícil contra o Santos, mas se classificou, chegou às quartas de final da Copa do Brasil, e eram dois times que tinham jogado no meio de semana que estavam mais cansados. Então, talvez o desempenho dos dois, se não tivessem jogado no meio de semana, talvez o desempenho fosse melhor. Então eu coloco o placar de 0-0, sinceramente, não vi nada demais, não achei surpresa nenhuma ter ficado 0-0, ter ficado empate segundo, até pelo que foi o jogo, acho que nem merecia realmente gols esse jogo. O 0-0 ficou dentro, na minha opinião, do que foi o jogo, e tem um vídeo aqui desse jogo no canal. Tivemos o Atlético Paranaense ganhando do líder do campeonato 1-0, de novo Atlético e Botafogo, né? Furacão e Botafogo já se enfrentaram pela Copa do Brasil, e pela Copa do Brasil o Furacão eliminou o Botafogo nos pênaltis, o Botafogo ganhou o jogo, mas foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Atlético Paranaense levou a melhor, o goleiro Bento foi destaque, e no Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense venceu de 1-0, controlando mais o jogo. Dos últimos três jogos que teve entre Atlético Paranaense e Botafogo, esse jogo do Campeonato Brasileiro foi o jogo que o Atlético Paranaense mais controlou o jogo. Então, para mim, vitória justa do Atlético Paranaense em cima do Botafogo. Tivemos o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro com mais posse de bola, com mais iniciativa, tentando, com mais chutes. O Atlético Mineiro fez o gol, depois jogou um pouco mais reativo, se defendendo. Se esse jogo tivesse sido empate, não seria um jogo mentiroso. Não seria mentiroso do jogo. Mas acabou o Atlético Mineiro vencendo. Também não digo clássico, clássico, mas não foi um jogo onde teve uma diferença entre um time e outro, não. Foi um jogo bem parelho, que o gol acabou saindo num daqueles lances que a gente já viu acontecer diversas vezes, mas parece que não aprende. Irmão, o jogador que bate bem na bola, que
sabe bater falta e tem força, goleiros, coloca 2 na barreira pelo menos, para dificultar. O goleiro do Cruzeiro não botou ninguém, o Hulk deu-lhe um porradão e fez o gol. E estava longe pra cacete. Então a diferença foi a falta. Senão, esse jogo poderia ter terminado também empatado. Então, vitória ajuda do Atlético Mineiro. América Mineiro 2, Corinthians 0. Corinthians, depois de tirar uma diferença... o Atlético Mineiro foi eliminado da Copa do Brasil, igual o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi eliminado pelo Grêmio e o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Corinthians. Corinthians que jogou fora de casa contra o América Mineiro. América Mineiro esse que está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, eliminou o Internacional nos pênaltis. Corinthians jogou, mas não jogou bem. Merecida a vitória do América Mineiro. Concordo com o Luxemburgo, o time do Corinthians estava muito cansado, como tem muitos times muito cansados. Então o Corinthians é esse que correu bastante contra o Atlético Mineiro para tirar a diferença de 2-0, conseguiu fazer os 2-0, foi pênalti. Então o Corinthians realmente foi aquela descarga de adrenalina e acabou não fazendo, acho que o Corinthians deu um chute no gol do América Mineiro, então foi justa a vitória do América Mineiro em cima do Corinthians por 2-0. Tivemos Santos 1, Internacional 1, um jogo bom de se ver, um jogo animado, acho que um dos melhores jogos dessa rodada, um jogo muito animado, eletrizante, com chances de ambos os lados, e que o fato de ter terminado empate com gols também achei justo, que nem Inter merecia perder e nem Santos merecia perder. 2 times eliminados da Copa do Brasil, vale ressaltar, o Internacional estava ganhando de 3-0 do América Mineiro, tomou o golzinho no segundo tempo lá, foi para os pênaltis e foi eliminado nos pênaltis. É complicado. E o Santos acabou sendo eliminado pelo Bahia. Mais placar justo. Tivemos Fluminense 2, Bragantino 1, depois de um período sem ganhar, o Fluminense volta a ganhar. O Fluminense joga bem o primeiro tempo, o segundo tempo, de novo, fica nítido, o time do Fluminense está cansado e o time do Fluminense não tem um elenco à altura do time. Não tem Alexander, não tem Marcelo, não tem Keno, fica com dificuldade no banco de reservas. Fluminense fez 2-0, tomou um gol do Bragantino e tomou um sufoco monstruoso. Era para o Bragantino ter empatado esse jogo. O Fluminense conseguiu segurar ali na unha, conseguiu segurar no braço e conseguiu a vitória, que dá uma tranquilidade para o jogo que o Fluminense vai ter na Argentina, complicado pela Libertadores, que o River Plate vai querer a esforra da goleada que tomou no Rio. Então vai ser um jogo pegado, bem pegado, Fluminense. Então a vitória do Fluminense foi justa, cara. Foi justa, mas discordo do Diniz quando ele fala que o Fluminense está melhorando. Discordo, não está melhorando não. O Fluminense não tem mais o físico para marcar em cima. Ou seja, está marcando atrás, está um time muito parecido com todo mundo. A diferença é que toca bem a bola. Mas não vejo que o Fluminense está melhorando do jeito que o Diniz falou, não. Grêmio 2, São Paulo 1. Grêmio aí embalado, cara. Eliminou o Cruzeiro, parte de cima da tabela, joga em casa, vence. São Paulo do Dorival veio muito bem, agora deu uma queda aí, duas derrotas na sequência. Fez um bom jogo o Grêmio, saiu perdendo, conseguiu virar a partida. Então, irmão, mérito nada a falar contra a vitória do Grêmio. Goiás 0, Cuiabá 1, um jogo muito parelho que poderia dar qualquer resultado. E o Cuiabá vem mostrando força. O Goiás tem jogo aí agora no meio de semana pela Sul-Americana. De repente poupou alguns jogadores, mas o Goiás não pode poupar muito, porque ele está lá na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. E acabou o Cuiabá ganhando de 1-0. Grande vitória do Cuiabá para um adversário direto, né? Então ele já abre mais 3 pontos para um adversário direto. Grande Cuiabá, se não tiver enganado, gol do Daverson. Daverson, que agora é uma outra pessoa. Palmeiras 3, Coritiba 1. Isso aí, na boa. Hoje seria a zebra se o Coritiba ganhasse do Palmeiras. Seria a zebra. Isso não aconteceu. O Palmeiras lá no seu regular futebol. Regular sempre para bom. Nunca é regular para baixo, sempre regular para cima. Bom, ótimo, excelente. Ganhou lá, não tem nem muito o que falar. O Arthur tá começando a engrenar, né? Ali, ó. Os 3 baixinhos da frente ali estão se entrosando. 3 jogadores de muita qualidade, Dudu, Rony e Arthur. Vai dar trabalho, muita correria. Ataque velozes e furiosos do Palmeiras
está encaixando. E o último jogo foi esse que a gente falou aí, Vasco da Gama 1, Flamengo 4, o Flamengo meteu 4-0 no primeiro tempo, segundo tempo ficou no modo avião para passar o tempo, o Flamengo também tem um jogo decisivo pela Libertadores, o Flamengo não pode nem pensar em perder, nem empatar, o Flamengo tem que ganhar do Racing de qualquer maneira, porque senão a classificação do Flamengo na Libertadores pode ir pro beleléu. Com isso, vejo aqui, destaque, deixa eu ver aqui o destaque. Cara, eu fiquei um pouco surpreso com a vitória do América Mineiro. A virada do Grêmio. E não tem como não falar, né? Apesar do Vasco estar mal, muito mal, mas uma goleada em clássico é sempre para você se destacar. Então eu coloco a goleada do Flamengo em cima do Vasco por 4-1 também como destaque, porque clássico é sempre clássico, não é toda hora que você vê clássico ter goleada, ainda mais o Flamengo meter 4-0 no primeiro tempo, né? Não é muito comum. Então coloco também esse jogo Vasco 1, Flamengo 4 como um dos destaques. Decepção Vasco, não tem como. Decepção Vasco. O Vasco a semana inteira treinando para jogar. Porra, não apresenta nada? Então, irmão, a decepção da rodada é o Vasco da Gama, que é o 19º colocado. E na classificação, Botafogo continua líder, só que agora apenas 2 pontos do Palmeiras. O Botafogo é o primeiro com 21 pontos. O Botafogo nos últimos 5 jogos perdeu 2, tá? Só para lembrar. O Palmeiras é o segundo colocado com 19 pontos. Só para lembrar, o Palmeiras ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. Palmeiras não perdeu no Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem 5 vitórias e 4 empates, 19 pontos. Não tem derrota. É o único time do Campeonato Brasileiro que ainda não perdeu o Palmeiras. Atlético Mineiro na 3ª colocação com 17 pontos. O Grêmio na 4ª colocação com 17 pontos. O Flamengo agora aparece na 5ª colocação com 16. Junto com 16 pontos, o Fluminense na 6ª colocação, a diferença ali no saldo de gols. Na 7ª colocação, Atlético Paranaense. 8ª colocação, São Paulo. Os dois com 15 pontos. Com 14 pontos do Fortaleza na 9ª colocação. E na primeira página, fechando o Cruzeiro na 10ª colocação com 13. Virando a página, 11º, Bragantino também com 13 pontos, o Santos 12º com 12, o Internacional 13º com 11, o Cuiabá 14º com 11, 15º Bahia com 8, 16º Corinthians com 8, primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Corinthians. Na 17ª colocação, o Goiás com 7, o América Mineiro na 18ª também com 7, o Vasco da Gama na 19ª com 6 e o Coritiba na lanterna com 3 pontos. Desses 4 times que estão na zona de rebaixamento, o único que ganhou foi o América Mineiro. Por isso, Corinthians e Bahia ali respiraram. E o Cuiabá abriu. Cuiabá, que é o 14º, já está a 4 pontos do Cuiabá, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Então, alguma surpresa na tabela? O Vasco da Gama, mas já não está sendo surpresa, porque os últimos jogos o Vasco só perdeu. O Corinthians ali na 16ª colocação também, surpresa negativa. O Bahia também é negativo. E positivo, eu vejo aqui o Botafogo, né, que continua líder. E positivo o Grêmio, que subiu para a Série A, voltou para a Série A esse ano e está ali na 4ª colocação. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!